enquanto secretário-geral da Confederação Brasileira, eu fiz questão de estar vindo aqui para abrir o curso, fazer a abertura do curso, acompanhar o curso de vocês. E fico muito feliz quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, o Sandro e o Osni, que foram até São Paulo para buscar esse trabalho de filiar a federação, de estar fazendo esse trabalho, esse resgate. E aí eu falei que eu não podia indicar outro instrutor para vir para cá se não fosse o Edmundo Lima Filho. Santa Catarina teve um curso de arbitragem em 2005 pelo Circuito Banco Popular, né, e pela própria Confederação Brasileira, e o instrutor foi o Edmundo. Então eu trago o Edmundo porque quem o conhece, muitos o conhecem da televisão, a final do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e São Paulo, foi árbitro da CBF, foi árbitro aspirante à FIFA, e só não foi FIFA por uma casualidade, porque não foi pedir bênção para Jesus, que na época Jesus era outro nome, enfim. E o cara que, desde a segunda partida de beach soccer no mundo, no Brasil, ele estava presente como árbitro. Hoje, as regras do jogo, em toda a sua essência, inclusive com os erros em português, foi ele que escreveu. Então, é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de aprender a regra, aprender a essência do esporte, aprender o porquê com o seu inventor. Claro que ele não podia ser o pai da criança, o pai tem que ter, toda criança tem que ter um pai e uma mãe. E aí precisava de alguém de nome, de prestígio, para que isso ganhasse história dentro da FIFA, dentro do exterior, dentro do mundo afora. Foi aonde entrou a figura do José Roberto White. Até então foi árbitro FIFA e até hoje ocupa um cargo no Comitê Executivo da entidade. Vir a Santa Catarina resgatar um trabalho é muito importante. E eu começo a abertura desse curso dizendo a vocês que o ser humano que recebe conhecimento, que o ser humano que recebe cultura e guarda para ele é o mais sábio dos ignorantes. Porque todo conhecimento, toda cultura, seja ela dos livros, ou seja ela a popular da escola da vida, a gente tem que compartilhar. Seja o remédio caseiro que a avó ensinou, ou seja o remédio que você da farmácia que você sabe que dá jeito, mas você tem que compartilhar a cultura. Eu sou meio radical nas coisas que eu faço, tanto como pessoa quanto profissional. Por quê? Porque eu gosto de discutir o porquê das coisas. Chegar e falar que ninguém é insubstituível é a mais grande das mentiras. Quando um patrão chega para vocês e fala assim, olha, você não está feliz, pode ir embora, que ninguém é insubstituível, esse seu patrão não deveria estar ocupando o cargo de chefe de equipe. Porque ele está valorizando a fraqueza dos funcionários. E esse modelo de gestão é um modelo de gestão que está começando a ficar ultrapassado no resto do mundo. Você quer ver um exemplo? Se eu sou técnico de futebol e ninguém é insubstituível, Garrincha chega com as duas pernas tortas pedindo para mim, deixa eu fazer um teste. Pelo meu modelo de gestão, eu ia falar, imagina, com as duas pernas tortas ia ser jogador, está fora. Beethoven, se eu fosse diretor de escola de música, ia chegar e falar assim, eu sou surdo e quero fazer. Então as pessoas, elas têm o seu valor, elas marcam época e elas constroem história. E quando a gente vira e fala assim, ninguém é insubstituível, Albert Einstein, com aquele cabelo maluco, se eu tivesse esse modelo de gestão de falar que ninguém é insubstituível, ele não trabalharia comigo. Sem falar em tantos outros nomes, jamais trabalharia comigo. Mas a gente tem que aceitar as pessoas da maneira como elas são. Aceitando as pessoas da maneira como elas são, fica muito mais fácil para a gente conviver em harmonia. E não querer mudá-las. Não querer adaptá-las. E por que eu estou falando tudo isso? Porque os dois estão começando um trabalho. Numa próxima eleição, ninguém é insubstituível, eles saem. Mas ninguém vai tirar deles e da diretoria e das pessoas que acreditaram o legado, a história. O Big Soccer de Santa Catarina antes e após. Os eventos que aconteceram, os cursos que aconteceram. Vai aparecer um monte de gente falando, mais um curso de arbitragem. Vai aparecer um monte de gente falando, mais um campeonatinho. E isso quando não aparecerem as más línguas falando, mais alguns aventureiros, querendo ganhar dinheiro à custa dos outros.
Só que ninguém viu o quê? Está tirando dinheiro para pagar estatuto, para pagar CNPJ, para tirar certidão, para pagar o instrutor, para pagar... E aí? Mas vai aparecer um monte de gente para crucificar. E quem é o respaldo deles? Vocês, árbitros. Porque vocês vão estar ali direto com quem faz o esporte acontecer, que são os atletas. Essa pulseirinha que eu uso, já faz 5 anos, e ela não estoura, porque o terceiro, 3 desejos, 2 já se realizou, o terceiro está difícil, por isso que ela não estoura. No Big Soccer não pode. Em Santa Catarina todo mundo usa, ou isso, ou um monte de coisa, e não pode. Vocês vão chegar no moleque de 10 anos e falar, corta. Ah, corta! Vocês vão ter que fazer cortar. O menino vai falar, ah, eu fiz promessa. Corta. Não pode. Então vocês vão ter uma missão muito difícil. A missão de reeducar. Quando eu costumo falar de esporte, e eu fico muito feliz de que os diretores e secretários de esportes da Fundação Municipal, enfim, estão apoiando o curso, eu fico feliz, porque a gente tem que estudar um pouco a história de onde a gente está vindo conhecer. E você vê que um cara do esporte, eles reconquistaram 2 títulos seguidos nos Jogos Abertos. O cara tem uma visão de que a Secretaria de Esportes, a Fundação de Esporte, ela também age na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação. Porque o esporte evita doente na saúde, se preza uma qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, não é só a física, é a mental, é a intelectual. E também na própria Secretaria, depois de assistência social, de idoso, uma série de coisas. Então vocês têm que começar a observar que a missão de vocês enquanto árbitro não vai ser simplesmente chegar, trocar de roupa, apitar o jogo e ir embora. Vocês estão mexendo com sonhos, vocês estarão mexendo com desejos, com expectativas de vida. A mesma motivação que vocês vão ter para apitar a final do campeonato de adulto, vocês vão ter que ir para apitar a final do Sub-10. Porque para aquele moleque de 10 anos, o jogo é tão importante do que aquele lá em cima. E para o moleque de 10 anos, é muito mais importante, porque ele está vivendo os sonhos ou a frustração do pai. Que foi um grande jogador e que é um legado, ou que não foi nada e joga no filho a responsabilidade de continuar. Então, administrar esses conflitos fazendo justiça é o que é a missão de vocês. De olhar, a gente tem um dom, graças a Deus. Deus costuma dar dons para algumas pessoas. E eu percebo que muitos de vocês eu já apitam, eu já se engatinho na carreira. E a arbitragem é dom. O árbitro nasce árbitro. E a gente trabalha os procedimentos. Se você não tiver a vocação, se você não sentir falta de todo sábado, todo domingo, estar com o uniforme de árbitro, estar ali vivenciando, você não é árbitro. E o cara que vai só pelo dinheiro, apanha e gasta todo o dinheiro em medicamento. Não façam da arbitragem uma cabine de emprego, porque senão vocês vão para o jogo já gastando o que vocês vão receber. Não sejam escravos da arbitragem. Façam a arbitragem com prazer. E eu falo com particularidade porque eu sou ex-árbitro de futebol e sou ex-árbitro de futsal. Então eu falo isso para vocês com particularidade. E quando eu fui me despedir nas quadras, você parar dói muito. Mas são ciclos que você tem que encerrar na vida. Na vida são ciclos. E eu encerrei o meu ciclo de arbitragem e vim para a área de dirigente.